E aí, galera, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Osmar. Agora nós vamos seguir para a segunda etapa do primeiro projeto. Como relembrando, né? Os três projetos que vamos realizar aqui seriam o de rotina de backup, o relatório de interfaces e a configuração de VLANs. Nesse, vamos seguir para a parte de relatório de interfaces. Recomendo muito que você assista o vídeo anterior, ou os três vídeos anteriores, né? Porque a partir desse a gente vai seguir para o próximo. É importante utilizar o conhecimento que foi passado no anterior, porque a gente ainda vai seguir as informações a respeito de instâncias. Vamos fazer umas melhorias, vamos acabar mexendo nos arquivos anterior, porque vai ser feita uma modificação e a gente vai validar que ele também continue funcionando. Esse vídeo vai ser separado em três partes, onde que a gente vai tratar os dados, depois vai criar um relatório básico de coleta de interface. A próxima etapa vamos melhorar essa coleta, né? Vamos ir juntos para essa nova tarefa. Aqui já estamos na tela que havíamos concluído, né? Que é o do backup. Limpar esse daqui, não ficar mostrando, né? Salvar. Beleza. E vamos para a parte da criação do novo arquivo, que é a interface. Então, criar um novo arquivo, my interface.py. Deixa eu minimizar isso daqui para não atrapalhar. Vamos utilizar, ainda vamos pegar algumas informações do anterior, né? Já que já existe algumas coisas, né? Vamos aproveitar de configurações que já criamos e vamos corrigir. Deixa eu só copiar esse trecho todo. Colocar aqui. A partir daqui, vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar a função de access e collect. Vamos usar o caminho para as credenciais. Vamos utilizar o caminho para o host. E o acesso device a device. Uma das coisas que a gente vai alterar aqui vai ser o seguinte. A princípio, não vamos só mandar um comando. Nós vamos precisar de dois comandos. Um que é para retornar exatamente o nome do device. Então, for running config pipe include hostname. Ele vai nos retornar a linha exata do hostname. E aqui vai retornar a próxima etapa. IP interface brief. Mas a princípio, para não confundir, eu vou deixar ele comentado aqui e vamos somente trabalhar com um comando. Não vai precisar criar o arquivo, nem procurar o hostname. Vamos só testar se ele retorna isso certinho para a gente e ver o comportamento desse programa antes. Vamos botar ele para rodar e ver se ele está na pasta. Travou aqui. Ele já vai abrir um terminal com o nome de Python. Vamos limpar a tela. Aqui ele está dentro da pasta automação, dentro do ambiente. E se ele está dentro do ambiente, deactivate, saiu do ambiente. Para entrar no ambiente, já na pasta da automação, .script activate. Por que a script activate? Porque se nós olharmos aqui em automação, script activate. Entrou no ambiente. Vamos para a pasta projetos, interface, limpar a tela. E vamos rodar o script. Maravilha. Nos retornou exatamente o show IP interface brief direto do equipamento. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui é o seguinte. Antes mesmo de sair testando recorrentemente o mesmo código no device, ele pode acabar tendo algum parâmetro interno dele que vai impedir de você ficar fazendo várias tentativas de acesso, mesmo tendo um usuário válido, recorrente. Então nós utilizamos um texto que ele vai nos retornar para fazer o script prévio que ele vai executar e utilizar para fazer essa requisição
Posteriormente, como faremos isso, né? Você já retornou aqui? Retornou o código, selecionamos o Ctrl C. Aí, uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte: sempre que eu vou criar testes para validar o que eu estou fazendo, dentro da pasta de origem, ou em qualquer outra pasta, por exemplo, eu crio um arquivo chamado teste. Teste. Aqui eu vou criar uma variável chamada interface. Retorno. Vai ser a variável que eu vou usar aqui. Retorno. É a partir dela que eu vou trabalhar esse texto. Utilizando 3 aspas. Por quê? Ele vai criar um tipo de string que é em texto. Ele utiliza a quebra de linha para fazer a tratativa dessa informação. Se nós printarmos ela, retorno. Ele retorna exatamente o texto dela. Agora vamos começar a tratar ela. Vou deixar assim mesmo. Vamos começar a tratar. Vou transformar ela numa lista com quebra de linha. Então, interface list vai receber retorno ponto split aspas barra ao contrário n para utilizar a quebra de linha. Como que ele vai mostrar isso daqui para mim, né? Como que essa variável estar recebendo essa informação, essa lista, né? Sempre bom em conferir no que você está fazendo. Aí, ó, ele retornou em formato de lista. Então, ele tem até um espaço aqui no começo, porque é o espaço que tem aqui em cima, né? E aqui dentro desse trecho, ele tem um índice, que é a posição dessa informação. E ele vai quebrando isso em vários índices. Para saber quantos índices tem essa lista, nós utilizamos esse padrão aqui. Int, length é tamanho, né? E ele vai retornar para nós o valor, a quantidade de índices que existem dentro dessa lista. Agora a gente vai começar a tratar essa lista. Pegar linha por linha e tratar informação por informação. A princípio, eu quero retornar somente o nome das interfaces. Vamos lá, for x. O nome que a gente utiliza para essas variáveis de contagem num loop não precisa ser necessariamente um nome específico. Pode ser um caractere, pode ser um nome maior. Então, interface. Int x. Aí ele vai printar como se fosse a saída ali de cima, mas ele está lendo linha a linha dessa lista, né? E a partir daqui, nós vamos quebrar essa informação em um split. Aqui nós temos já um padrão de lista que ele está retornando a linha e ele quebra em lista. Nesse formato, ele está utilizando o que é espaço para quebrar a lista. E nós percebemos que o anterior, ele utilizou a linha inteira para fazer um índice. Agora ele está pegando trecho a trecho para criar essa lista. Agora, a gente vai tratar linha a linha. E nesse momento eu quero somente trazer o nome de cada interface. Não pode conter interface no nome, que é a primeira linha, né? E nenhuma delas começa com interface, então vamos começar agora com condicionais. If interface not in is print is. Mas tem que ser com ela quebrada em lista. A gente pode colocar esse parâmetro aqui. Beleza, já vamos ver como ele retorna o x para a gente. Já assumiu a linha de interface. Beleza.
Só que aqui ele tem um espaço no começo e um espaço no final. Mas agora eu quero retornar somente listas com tamanhos específicos. Vamos lá? E uma coisa que eu vou fazer aqui para ficar melhor também a tratativa, né? Vamos colocar lista, vai receber x split. E a partir daqui a gente só usa a lista já diretamente. E vamos fazer a comparação. If len lista igual 7. Por que 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o tamanho dessa lista, né? Print lista. Ele vai retornar somente as listas que tem o tamanho 7. Certo? Eu também vou querer retornar somente as listas que tem o tamanho 6. E tirando um parâmetro aqui do meio, né? É só o up e o down. Então, 6. Vou só inverter a ordem aqui, né? Começar pelo menor para o maior. Isso não tem uma questão específica, não é só mais estética, né? Começar do menor para o maior. Se colocar invertido, o 7 e o 6, ele sempre vai printar o que está naquele momento. Então, se for igual a 6, ele vai printar 6, se for igual a 7, ele vai printar 7, dependente da ordem. Agora temos todas as interfaces, somente. Então foi tirado a linha de interface, que só tem informação do protocolo e tudo mais, e as linhas de espaço. Tá vendo que não tem nenhum espaço a mais? Beleza. Vou limpar essa tela para não ficar poluído. E agora? A partir desse momento, nós vamos começar a tratar o texto em si. Eu quero retornar somente o nome da interface. Então eu vou colocar aqui como... Vamos fazer assim. Nesta vai retornar o nome. E no índice a posição 0. Essa aqui vai retornar a informação se tem ou não IP nessa coluna. Eu não preciso dessa informação e nem dessa. Eu vou retornar o status. O status nesse caso é 0, 1, 2, 3, 4. E o segundo status, na posição 5. Certo, deixa eu só comentar isso aqui de baixo. Vai trazer muita informação, mas com base nas interfaces com menos informação. Aqui nós já vemos que conseguimos retornar a informação já separado. Só que a partir disso, isso daqui é um status. Eu preciso retornar essa informação para sabermos que existem interfaces que estão administrativamente down, que está em shutdown. Mas como nós vamos tratar isso? A partir desse daqui, deixa eu só comentar esses daqui. Para fazer isso, o que eu vou fazer é seguro Shift, já deixa selecionado a linha que você quer, né? O marcador. Seleciona tudo, Ctrl, interrogação, do lado do Shift direito. Para ele não fazer essa ação, ele vai retornar somente as interfaces que tem o admin down. Beleza, vamos utilizar também esse mesmo padrão de informação. Só que, olha como ele vai retornar pra gente. Vai faltar coisa, ó, admin down, só que esse down aqui, ele é esse e esse. Nós precisamos desse, só que separado desse. O que vamos fazer aqui é unir essas duas informações. Então aqui, vamos utilizar esse padrão aqui. A posição 5 e aqui o 6. Deixa eu só juntar isso daqui para ficar melhor, utilizando o fstring. Fstring, o antigo format, né? Nem precisa separar por vírgula, vou separar por underscore. Aqui ele vai retornar exatamente a informação do admin down, admin administrativo ali, down.
Aí, ó, como ele já trouxe. Então aqui, vamos só colocar um comentário, né? Retorna interfaces com status de up down. Aqui, retorna interfaces com status de admin down. Agora temos as duas estruturas já trabalhadas. A lista não precisamos mais dela diretamente. Vamos dar nome aos bois. Aqui vai ser o seguinte: int name, address, status, protocol. Aqui nós repetimos a mesma condição. Essa outra situação aqui, segura no scroll. O scroll do mouse é esse botãozinho aqui. E para baixo. Aí ele seleciona múltiplas linhas. Ctrl Shift para a direita. Pegou todos os nomes. Copiou. Scroll. Ctrl Shift. Selecionou todos. Ctrl V. Esses atalhos do VS Code ele ajuda muito. Aprendi muito com o Sublime para utilizar esses atalhos, né? Agora, a coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou transformar essas informações que nós estamos retornando aqui em um JSON. O formato JSON ele vai ser utilizado posteriormente para criar o arquivo de relatório. Como ele é flexível com base na informação que a gente tem, é mais fácil de manipular ele. Embora ele pareça ser uma estrutura que assuste, mas quando você vai começar a ler ele, fica muito mais simples. Eu vou dar exemplos aqui. Vou criar um dicionário, né? O dicionário no Python, o JSON no Python, ele é como se fosse um dicionário, né? Então, vou colocar dict de dicionário, né? Int interface e ele abre com chaves. Aqui vou iniciar ele, abriu chaves, quebrou para a próxima linha, desceu todas essas informações e aqui seguro o Shift, apertou para cima, para cima, para cima, tem uma indentação. E toda essa informação aqui eu vou transformar em texto. Mas antes, por que eu vou fazer isso? O JSON, a estrutura dele é o seguinte: dicionário, ele possui uma chave, opa, chave, dois pontos, valor. Então, quando nós vamos buscar uma informação específica num JSON, nós trabalhamos dessa forma, com chave e valor. Então, neste exemplo, chave vai ser o nome do tipo do dado e o valor vai ser o dado em si, que a gente vai utilizar. E lembrando que toda chave, o formato dela é em string. Então, não pode ser uma variável, não pode ser um número, tem que ser uma string, porque é um nome, né? É um título nesse caso. Então, vamos transformar esse título aqui, título, em uma string. Vamos separar por dois pontos. E sempre, como até uma lista, todo índice ela é separado por vírgula. Então, somente no final desses aqui, vamos colocar vírgula. O último não precisa porque nenhum tem uma informação além dele. Mas também se tivesse uma vírgula aqui não teria problema. Vamos fazer o mesmo padrão embaixo, né? Eu vou copiar ele todo aqui. E vamos só copiar esse fstring aqui. Legal. No final, vamos printar essa informação.
Uma outra coisa também, se eu rodar ele dessa forma, vai haver um erro. Por quê? Vamos mostrar esse erro. Por que ele trouxe somente um item? Porque todos os itens têm têm a mesma chave. Então ele vai retornar somente o último. Isso é muito importante, por quê? Para conseguirmos separar item de item, mesmo tendo a mesma chave, nós precisamos colocar um valor anterior a esse para dar uma diferença. Nesse caso, a informação que nós temos que diferencia uma da outra é o nome da interface em si. Então eu não vou usar o nome da interface aqui. Eu vou adicionar ela como chave principal. Dessa forma. Abro um colchetes, adiciono o valor dentro dela, removo esse item. Pronto. E a partir desse momento, sempre que ele for adicionar um novo item, mesmo com chaves repetidas, ele vai separar essa informação porque são itens diferentes, porque tem uma chave primordial diferente, digamos assim, né? Vamos repetir essa mesma ação para o de cima. E vamos fazer um teste novamente. Como ela vai retornar agora? Um monte de, um monte de informação, ou uma sopa de letrinha. Como que nós conseguimos deixar isso de forma mais legível? E olha como vai ficar bonito. Já que estamos falando de uma estrutura chamada JSON, vamos importar uma biblioteca nativa do próprio JSON. Importe JSON. E vamos transformar a leitura desse dado em formato JSON. Então, JSON dumps. E aqui vamos dar a indentação dele. O valor de 4. Então ele vai dar 4 indentação. Olha como ele vai retornar bonito. Muito interessante, né? Legal. Vou encerrando o vídeo por aqui. A próxima etapa vai ser o seguinte. Vamos utilizar esses dados para criar o relatório de interface. Essa estrutura que nós estamos criando vai ajudar quando formos formular o CSV, né, que é a estrutura do relatório que vamos gerar. E a partir disso, vai ficar mais fácil trabalhar com essas informações, porque elas já estão bem estruturadas como a gente precisou separar. Beleza? Caso já esse vídeo estiver na ativa, já vai estar por aqui, nas laterais. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar, se inscreva no canal para receber as notificações. E vamos para a próxima etapa de criação do primeiro relatório.